Livro de Daniel, Daniel 6 e o 10. Daniel 6 e o 10. É Daniel na cova dos leões. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças a Deus, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram justos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Daniel na cova dos leões. Daniel, por ser um homem temente ao Senhor, por ser um homem de Deus, ele conseguiu muitos inimigos. A inveja, sabe? É uma coisa que até hoje ainda existe. Devemos vigiar e ter cuidado, porque no meio de muitos sempre vai haver um que vai querer o teu lugar, que vai querer ser quem você é, mas não pode. Porque para ser quem você é, tem que pagar o preço. E muitos não queriam pagar o preço que Daniel pagou para ser quem era ele, Daniel. Daniel, ele jejuava, ele orava, ele buscava, ele se consagrava. Sabe? Daniel se purificava. E por isso que Daniel era um homem, ele era um homem temente a Deus. Daniel, ele era querido. E encontrou muita gente que também não gostava dele. E ali fizeram uma armadilha, porque Daniel, ele só vivia, né? Daniel não se importava com o que acontecia. Era acontecendo e ele orando, buscando ao Senhor. Ali criou uma certa inveja, um certo, sabe? E Daniel era querido também pelo rei. Aí então os inimigos, né, dele fizeram com que o rei assinasse um decreto para que ninguém adorasse, ninguém buscasse ao seu Deus durante esse decreto. Mas isso era armadilha para pregar Daniel. O que aconteceu? Ali o rei Dário, né, assinou aquele decreto. Aleluia, glória a Deus. Mas ele não sabia que era uma armadilha para pegar o amigo dele, porque Daniel era amigo do rei. Mas quando a gente tem um Deus que é grande e poderoso, pode vir leões, pode vir inimigo, pode vir quem for, que esses serão derrubados, serão derrotados no poder do nome de Jesus. E ali Daniel viu que aquele decreto foi assinado pelo rei. O que foi que Daniel fez? Mesmo Daniel sabendo que aquele decreto era para não orar, nem jejuar, nem nada. Certamente Daniel correu para o seu quarto e foi orar. Foi orar ao Senhor, ao Deus dele. E ali Daniel entrou em comunhão com Deus. E aqueles homens chegaram e viram Daniel orando. Aí correram e foram contar para o rei. Rei, né, o senhor não assinou um decreto que durante esse decreto ninguém pode orar, ninguém pode clamar aos deuses, a nada. Sim. Pois Daniel está lá, desobedeceu a sua ordem e está lá no quarto dele orando ao Deus dele. Aí o rei, né, como tinha assinado o decreto, né, que palavra de rei. Então, o que foi que aconteceu? E
uma coisa que eu quero dizer. Na hora que Daniel soube que o decreto foi assinado, ele não foi clamar aos vizinhos, ele não se desesperou, ele não botou a mão na cabeça e saiu gritando, e agora eu vou morrer, chega que eu vou morrer, e agora não tem mais jeito, porque essa situação tá assim, o médico disse que não tem mais jeito, o médico disse que eu vou morrer, o médico falou e não sei quem disse. E Deus te disse o quê? Se é de tu tá desesperado desse jeito, vai orar. Vai clamar ao Senhor, vai buscar. Essa situação que tá aí na tua casa, esse levante, Deus está querendo que você vá orar. Muitas das vezes, meus irmãos, acontece coisa na vida da gente para a gente lembrar do Deus que a gente serve, o Deus que a gente tem. E ali Daniel foi orar. O que foi que fizeram com Daniel? Pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões. E ainda teve que ser assinado lá com o anel do rei. Lá ninguém poderia mexer. Mas só que o Deus que Daniel servia era um Deus vivo e é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Ele mandou os anjos para fechar a boca dos leões e os leões serviram de travesseiro para Daniel dormir. Daniel não foi tocado. Os leões não tocaram em Daniel. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Daniel, ele acreditava no Deus que ele servia. E eu e você, muitas das vezes, esquecemos o Deus que a gente serve. E você que não serve a esse Deus vivo, todo-poderoso, tá na hora. Tá na hora de você enfrentar esses leões com esse Deus que eu tô falando. Aceite, você que não aceitou ainda, ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite, sabe por quê? Porque esse cala a boca de Baal, fecha a boca dos leões, derrota Jezebel, derrota Faraó e derrota muitos mais. É aquele mesmo que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Quer fazer uma experiência? Eu não vou te dizer que você não vai ter luta. Eu não vou te dizer que você vai viver uma bonança que só. Não. Mas eu vou te dizer que esses problemas que você está passando aí, vai ter uma solução. Vai ter uma solução. Primeiro, que Deus vai entrar em providência. Segundo, que Deus vai te ensinar como lidar com esse problema. Terceiro, é que Deus vai matar os gigantes que estão querendo te matar. Esses gigantes que estão querendo te derrotar, Deus vai afastar. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também. Quando você faz uma aliança com Cristo de verdade, não há leão que possa te tocar. Aqueles que te jogaram na cova dos leões vão ser jogados lá. E antes de chegar lá embaixo, no fundo da prisão, eles já vão ser devorados, porque os leões vão pegar ele logo na entrada. Amém, meus irmãos? Medite nesta palavra. Livro de Daniel, Daniel 6:10. Aliás, medite na Bíblia, que Deus quer ter um particular com você. Amém? Deus abençoe grandemente, poderosamente. Amém? Glória a Deus.